Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e nós vamos falar hoje de um texto que tem como título A Necessidade de Socialização. Lembrando que nós ainda estamos estudando o livro A Vida em Família, do Rodolfo Caligares. Então, nesse texto, o Rodolfo Caligares fala que todos nós, na verdade, nós somos seres gregários, ou seja, a gente precisa viver em sociedade. E por quê? Porque nós aprendemos uns com os outros, né? Nós nos apoiamos mutuamente. E essa necessidade acontece desde que o bebê nasce. E é interessante porque a gente vê, às vezes, determinados vídeos, como a criança, ela procura o rosto da mãe, procura o pai, ela dá o primeiro sorriso para aquele ser que cuida dela, ela reconhece no outro um ser que vai, de certa forma, protegê-la, cuidar dela. Não obstante isso, nós sabemos que toda criança, ela é egocêntrica, ou seja, ela é voltada para ela mesma, né? E egocentrismo não quer dizer egoísmo, quer dizer apenas que ela está em primeiro lugar, ela é ela no mundo. Ela é a coisa mais importante, que é uma coisa normal para o bebê e na primeira infância. Esse egocentrismo, ele vai diminuindo à medida que a criança cresce. Ela vai percebendo que tem outras pessoas no mundo, que ela tem que dividir os brinquedinhos dela e assim por diante. Bom, aí o Caligares diz que a partir dos 5, 6 anos, os brinquedos e os jogos coletivos fazem com que as trocas de influência se verifiquem e laços de camaradagem se estabeleçam. Então a criança começa a ser capaz de brincar com outras crianças, dividir os seus brinquedinhos, estabelecer amizades, ele chama de laços de camaradagem, né? Ou seja, amizade, né? Com outras crianças. E esse processo de socialização, ele vai crescendo à medida que a criança também vai amadurecendo. Quando ela entra na escola, isso vai dar oportunidade às crianças de amadurecimento desse espírito comunitário, né? Porque agora, ela lá na escola, ela não tem mais papai e mamãe para protegê-la. E ela vai começar, então, a dar conta que ela vai ter que conviver com outras crianças da idade dela, com outra educação, e ela vai ter, e como ela quer ser aceita, ela vai ter que abrir mão de uma série de coisas, assim como as outras crianças também. Isso esse círculo de amizade vai aumentando, mas ainda é restrito. Ela também, né, nesse processo, ela vai ter contato com adultos, outros adultos que não o papai, a mamãe e os membros da família. Então, ela vai ter contato com quem? Com o professor, com a moça, né, a pessoa da cantina, a diretora. Esses adultos também vão se diferenciando. E ela, então, vai ter, assim, o início de uma tênue consciência grupal, do grupo. Aí o Caligares continua dizendo assim: as fases mais importantes do processo de inserção social, aquele processo que ela vai entrar num grupo, são a adolescência e a juventude. Porque quando ela é pequenininha, embora a gente saiba que hoje em dia as crianças estão cada vez mais precoces, mas é na adolescência e na juventude que essa inserção social se faz mais evidente, porque ele começa a ter uma necessidade muito grande de pertencer a uma turma. E isso, embora seja natural e seja esperado, mas também é uma fase muito complexa, porque nessa fase, muitas vezes, pelo desejo de pertencer a um grupo, uma turma, a criança, ou adolescente, ou jovem, eles começam a, muitas vezes, questionar a educação deles, né? A cultura dos pais,
Então é importante que os pais entendam isso para que eles possam, ao mesmo tempo, entender que isso é um processo natural, mas também que eles fiquem atentos ao tipo de turma que os seus filhos vão começar a ter interesse e a entrar. Porque nesse momento, eles vão tanto influenciar como ser influenciados. E aí a coisa fica mais complicada. E os pais devem ficar com olhos atentos, sem serem extremamente restritivos, porque a criança, o jovem precisa dessa inserção, senão ele fica cada vez mais recluso, mas também sem abrir demais para que esses jovens acabem se deixando levar, muitas vezes, por más influências. Bom, aí ele vai dizer aqui também que nessa fase eles começam a fazer trabalhos em grupos, trabalhos escolares, né? Então eles têm que sair de casa ou ir na biblioteca, ficam muito desejosos de trazer os coleguinhas, os amigos, né, para trabalhar em casa e na casa deles. E aí é importante, por que isso é importante? Porque é uma oportunidade que os pais têm de conhecerem os amigos dos filhos, né, observarem o comportamento desses colegas e etc., para que assim os pais possam orientá-los melhor. E o Caligares continua: são esses sucessivos ensaios que tornam o homem um ser sociável. Que ensaios? De quando ele era bebezinho, de quando ele entra na pré-escola, de quando agora ele já passa pelo ensino fundamental e agora ele entra na juventude, na adolescência e na juventude. Esses são os ensaios que ele vai fazendo para entrar na vida coletiva, na sociedade. E ele fica, então, interessado em conhecer os problemas dos seus semelhantes e capaz de oferecer sua cooperação em prol do bem comum. Porque aqui, a criança, o jovem, ele começa a perceber as diferenças, que nem toda família é igual a dele, né? E ele começa, então, a querer ser aceito pelo grupo e também, ao fazer parte desse grupo, agir em prol desse grupo. E continua o Caligares: erram, portanto, os pais que criam toda sorte de dificuldades ao relacionamento dos filhos com estranhos. Então, aqueles pais que ficam tão preocupados que aí não deixa a criança se relacionar com ninguém. Para o Caligares, isso é um erro grave. Ainda que na maior boa-fé apenas pretendem evitar que eles sejam contaminados pelas maldades e maus conselheiros. Erram, ele vai explicar, porque os privam de experiências vivenciais que lhes seriam de grande utilidade, eis que amanhã ou depois, ao terem que sair de casa para cumprir o seu destino, se os filhos apenas conviveram com o pequeno grupo familiar, por suposto de hábitos mais refinados, né, que aqui ele está partindo do pressuposto que os hábitos da família são mais refinados, né, são mais elaborados, vão dar uma melhor influência para os filhos. Eles não saberão como defender-se em um meio social diferente, cujas regras de conduta nem sempre primam pela lisura, quer dizer, honestidade, correção e honestidade, como eu já falei. Não se caia, entretanto, continua o Caligares, no extremo oposto. Quer dizer, nem proteja demais o teu filho, mas também nem abra tanto que ele vai se sentir perdido nesse mundo que, sem dúvida nenhuma, oferece riscos importantes para o jovem, para o adolescente e para o jovem. Deixando aos filhos inteira liberdade na escolha de suas amizades, pois isso seria um outro grave equívoco. Por quê? Porque a criança, ela ainda, e mesmo o jovem,
eles ainda não têm assim a vivência, a maturidade para analisarem quem são os amigos que eles vão escolher. Então, o acompanhamento pelos pais é muito importante nessa fase. É bem verdade que é justamente essa fase que os pais enfrentam a fase de maior rebeldia. Eles acham que os pais são careta, né? Eles não querem seguir nenhuma orientação, mas nem por isso os pais devem se acovardar diante desse comportamento dos filhos. Se os pais conversam com esses filhos e faz com que eles percebam que a preocupação dos pais é legítima e que eles querem o bem do filho e que querer o bem não quer dizer que eles vão impor comportamentos absurdos, esses filhos acabam, se no primeiro momento ficam mais rebeldes, resistentes, mas depois eles acabam entendendo que eles podem contar com esse pai, com essa mãe. Aí, quando isso não acontece, os filhos vão andar por aí em bandos de jovens que vão lançar mão de vadiagem, uso de drogas, que de forma alguma poderia convir aos filhos que os pais colocaram no mundo e querem tanto que eles façam escolhas mais sadias. E justamente nessa fase é que as crianças aqui, né, os jovens, adolescente e jovem, pelo sentimento de querer pertencer a um grupo, é onde eles mais ficam suscetíveis a adotarem condutas para serem bem vistos pelo grupo. É quando, por exemplo, eles começam a querer fumar, beber, usar droga, com o objetivo de falar, olha, eu também faço tudo isso. Então, os pais precisam ficar muito atentos com os filhos para orientá-los, porque isso não é isso que vai fazer com que eles sejam, que eles façam boas escolhas na vida. Bom, aí o Caligares continua. Nem superproteção, nem abandono, pois, né, nenhuma coisa nem outra, é o meio termo. Tenhamos, entretanto, o cuidado de exercer contínua vigilância em torno das atividades das turmas, e aqui ele coloca turmas entre aspas, procurando conhecer-lhes a ideologia e quem exerce a liderança delas, porque todo grupo tem o seu líder. Será que essa liderança é uma liderança sadia? Por isso é que é importante que os pais abram para conhecer os amigos, porque ele abrindo a casa, né, o ambiente para conhecer esses amigos, ele vai tomar conhecimento do tipo de educação que esses amigos recebem e se tem conduta compatível com os valores da família, né? E por aí ele vai orientando o filho para dizer, olha, veja bem, né, esse amigo não é, esse amigo ou amiga não são pessoas que compartilham dos valores da nossa família, e vai colocando isso para os filhos. Então é importante que a gente saiba que tipo de liderança eles estão recebendo, pois assim como podem atuar de forma benéfica com relação aos filhos, podem também levá-los à adoção de filosofias de vida incompatíveis com os ideais cristãos, né, quando essa família é cristã, aos costumes licenciosos que lhe arruinam o caráter ou mesmo levem à própria delinquência, comprometendo-lhes seriamente o futuro. Esse é o texto do Caligares. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem. É muito importante que vocês comentem, porque aí a gente sabe se está indo no caminho certo. E eu quero só lembrar que nós já estamos chegando ao final desse livro e já temos que ir pensando no nosso próximo estudo. Se vocês tiverem alguma sugestão, avisa, né? Porque de repente, quem sabe, eu não posso atender a demanda de vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.